Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, Bernalda. Uma honra também Deus conosco, a todos os que nos assistem pela internet, interagindo conosco nessa noite. É motivo de alegria estarmos aqui para, uma vez mais, doutrinarmos e sermos doutrinados pela palavra de Deus, que é o nosso lenitivo, que é o nosso norte, que é a nossa bússola, e é por isso que estamos aqui reunidos para juntos glorificarmos o Senhor em mais um culto de doutrina, e já o fizemos, e já começamos a partir da ministração e dos louvores. Muito bem, a temática desta noite é a sequência da palavra dominical de ontem, Ajuntando com Cristo, parte 2. Ajuntando com Cristo. Muito bem, e ontem, para os que perderam, para os que não puderam assistir, procurem assistir para que vocês possam fazer um link, né? Linkar o que você vai assistir hoje com o que você provavelmente verá que foi ministrado ontem aqui. Muito bem, eu quero introduzir essa doutrina, Ajuntando com Cristo, parte 2, lendo para a amada igreja uma introdução que se encontra na carta de Paulo a Tito, no seu capítulo 1. Uma pequena introdução para que possamos fazer a apreciação dessa temática. Tito 1, versículos de 7 ao 9. Tito 1, versículos de 7 ao 9. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto caminho ou pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Pai Santo, Deus vivo, glorioso Senhor, a Ti adoramos, a Ti nos curvamos e somente a Ti adoraremos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de darmos sequência à palavra que nos foi ministrada ontem. Verdadeiramente o Senhor confirmará hoje, através da Sua palavra, o que começou ontem. E nós te agradecemos pela reunião aqui desse povo maravilhoso, essa congregação linda, reunida na Tua presença, a oração dos 5 minutos, a linda e gloriosa ministração, os lindos e gloriosos louvores. E agora, Pai, também queremos essa capacitação, queremos essa unção sobre nossas vidas, sobre a minha vida, para que juntos possamos aprender com a Tua palavra, que nos é fortaleza, que nos é refúgio, que é o lenitivo, a bússola de nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, aqui o apóstolo Paulo, nessa breve introdução, admoesta a Tito que ele fosse indispensavelmente um bispo irrepreensível. E a todo bispo que Tito fosse conduzir, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro, pense numa dispensa, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, bispo aí é administrador. O bispo aí, sobre essa palavra, cabe pastores, presbíteros, inclusive diáconos que exerçam o ministério, estão perfeitamente inseridos aí. Então, Paulo adverte e mostra a Tito que ele deveria dizer e mostrar ao bispo que ele deveria ser apegado à palavra fiel,
que esse bispo deveria ser absolutamente voltado para a palavra de Deus, não irascível, não iracundo, não, digamos assim, destemperado, e que fosse realmente hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tivesse domínio de si. Então, nessa noite, feita essa introdução, nós queremos recapitular, resgatar o que nos foi ministrado ontem. Nós, ontem, trabalhamos essa mesma temática, mostrando da preocupação de Cristo, do nosso Deus, com a unidade da sua igreja. E mostrando quando ele colocou: quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim não. Quem não é por mim não será contra mim, ou quem é contra mim não é por mim, quem comigo não ajunta espalha. Então nós vimos que o contexto era aquele em que as obras do Senhor estavam sendo atribuídas a Satanás. E ele repreendeu com veemência os escribas e fariseus para mostrar a eles que nada que viesse das trevas poderia comparar-se à sua obra, aos seus ensinamentos, à luz dele, do Senhor. E os repreendeu que quem não era por ele seria contra ele, que quem com ele não ajuntasse espalharia. Muito bem. Então, nessa noite, nós percebemos, e ontem fizemos menção aos Salmos 133, onde o Senhor proclama: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos, é como óleo que desce por sobre a cabeça, desce pela barba e pela gola das vestes de Arão. É como orvalho de Hermon, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, trabalhamos essa conjectura, essa visão bíblica gloriosa de que o Senhor quer e realmente torce pela unidade da sua igreja, pela unidade do seu corpo, para que, como diz 1 Coríntios 1:10, falemos a mesma coisa, tenhamos a mesma linguagem, tenhamos o mesmo parecer, a mesma disposição mental, e que possamos estar, então, afincados e afinados com a unidade da igreja. Então, o Senhor mostrou aos escribas que tudo aquilo que não viesse da luz de sua palavra eram trevas, eram heresias, eram distorções. Então, hoje damos continuidade, abrindo aqui em Tito, já fizemos essa introdução, quando deve o servo, administrador, fiel à palavra, ser sóbrio, apegado ao bem, ter amor à palavra, não irascível, não dado a muito vinho, né, não beberrão, e que fosse algo de proveito para o seu Senhor. Agora eu inicio e faço menção de uma palavra extremamente conhecida da igreja, que se encontra em Romanos, capítulo 16, de 17 ao 18. Romanos 16, de 17 ao 18, que nos diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, o rogo, a súplica aqui do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, é que os irmãos notassem aqueles que provocassem e estivessem provocando divisões no corpo, em desacordo com a doutrina, fora daquilo que a Bíblia apregoa, daquilo que a Bíblia estabelece. Notai bem, irmãos, estes que andam em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque eles não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com palavras suaves e lisonjas, eles enganam o coração dos incautos. O que é incauto? O que não tem cautela. O que é incauto? O que não é criterioso. O que é incauto é aquele que não é como o crente de Bereia. Ele não examina, ele não come, ele não digere o que está sendo servido a ele. Então, ele simplesmente deixa aquela palavra entrar e sair, sem que essa palavra faça nele o menor efeito. Então, o Senhor diz que essas pessoas que provocam desavenças,
lutas, questiúnculas contra a unidade, que provocam divisões e escândalos, estão em desacordo com a doutrina. E elas só conseguem enganar os incautos. Muito bem. Eu jamais perguntaria quem é incauto aqui, porque não há. Eu jamais perguntaria, porque o internauta está ligado. Cremos que os que viram ontem e assistiram estarão fazendo uma comparação muito justa da palavra de Deus. Dando continuidade, há uma assertiva, há uma afirmação do apóstolo Paulo que eu quero inserir aqui para que tenhamos essa visão, tá, amados? Que está em 1 de Coríntios, em 1 de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 3, versículos de 1 ao 3. Atente bem para isso, eu vou ler até esse versículo 3, para que não entremos no assunto consequente. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Alto lá, essa palavra aqui não tem nada a ver com salvação, amém, amados? Sinta-se salvo, você que é novo convertido, você que ainda não atingiu essa estatura da virilidade, da estatura de Cristo, da sabedoria do Senhor, fique tranquilo que o Senhor não está te condenando aqui. O apóstolo Paulo aqui não estava condenando ninguém, mas estava vendo uma divisão que estava havendo na igreja. Uns se dizendo de grupos, outros de outros, em desacordo com a doutrina. Então aqui está estabelecida essa verdade, essa tremenda palavra gloriosa que diz assim, preste bem atenção, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Obviamente que o carnal aqui é imaturo, que o carnal aqui é neófito, que o carnal aqui é novo na fé. É aquele que ainda não pode suportar um alimento sólido. Caso, obviamente, dessemos a uma criança o alimento sólido, vamos pegar aqui a bola da vez, o pimpolho, tremendo que nós amamos, né, já o Pedrinho, e eu dissesse assim, Pedrinho, senta aqui, vamos comer uma buchada de bode. Meu irmão Pedrinho ia realmente, talvez, e claro que ninguém é louco de fazer isso, mas ele ia entrar numa comoção estomacal, haveria uma síncope, uma síndrome no seu estômago, e ele não poderia digerir, porque ainda é bebê, criança, e não aguenta alimento sólido. Então é o que o Senhor está colocando para a igreja, não é uma acusação, o Espírito não faz isso, não é uma ofensa, mas é uma interpretação, uma indagação, se somos crianças ou se somos espirituais, se somos maduros ou se somos carnais, se somos verdes ou experimentados. Amém? Quantos entenderam? Amém. Então fiquem tranquilos todos com relação a isso. Agora vamos lá, uma palavra para que a gente possa fechar esse primeiro ciclo, mas continua a doutrina, que se encontra em Hebreus 5, de 11 ao 14. Hebreus 5, do 11 ao 14. Quantos encontraram? Bom, os que podem, acompanhem. Os que não têm Bíblias ou aplicativos, apenas ouçam. 11 ao 14 do 5 de Hebreus. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido,
tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir aqui, queridos, não é acusar, não é ofender, é interpretar, é sentir. Então, repare, o Senhor nos fala através desse texto, e quando ele fala isso no contexto anterior, ele estava falando das maravilhosas e gloriosas verdades do Senhor, e vai já entrar em Melquisedeque lá na frente no 7, mas aqui ele estava dizendo, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer sobre o Filho, sobre Cristo, como foi que ele procedeu. Aí, atenção, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos alimente de novo com os princípios elementares dos oráculos da doutrina de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Lembro de Paulo ainda agora, eu não pude vos dar alimento sólido, porque vocês precisam de leite, vocês são crianças, amém? No sentido puro da palavra, inexperientes, e não de alimento sólido. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir, para interpretar não somente o bem, mas também o mal. Queremos ser maduros? Queremos ser experientes? Queremos ser adultos na palavra? Queremos ter visão? Aprendamos a discernir o mal. Aprendamos a enxergar o mal. Então, a criança, o crente que é uma bênção, que vai para o céu assim mesmo, como criança, ele olha e para ele tudo é maravilhoso, tudo é bonito, tudo é perfeito, não há erro, não há malícia, não há maldade. Mas aquele que tem a sua faculdade mental exercitada na palavra, que tem o mesmo parecer, a mesma disposição mental, ele percebe e ele consegue também discernir o mal. O mal. Então, está lá o espetáculo, está lá o cidadão na televisão, como eu falei para vocês, sem citar nomes, eu vejo vídeos e o camarada, enfim, fala, pede que as pessoas se inscrevam para tornarem-se membros do seu canal, como se o canal fosse uma igreja. O canal a gente pode acompanhar para aprender, para estudar, é rico, o grupo também, tudo isso é válido, mas nada disso é igreja. Amém, amados? O corpo é de Cristo. Muito bem, então discernir o mal, o que significa isso? Você olhar o cenário e discernir tanto bem quanto mal. E aí o Senhor diz, olha, esse é adulto, esse é experimentado na palavra, esse exercitou a sua faculdade e já sabe discernir o mal, então pode dar buchada de bode, não para o Pedrinho, mas para os adultos, amém? Que eles vão digerir a feijoada, enfim. Termo que a gente usa para dar uma conotação de sólido, de alimento sólido. Eu peço que, por gentileza, o microfone está aí com o nosso Ed Filho, e o próprio Ed Filho. Está com a Bíblia na mão, Ed? Aplicativo, amém. Vai ler 1 de João 4, 1. Primeira epístola, primeira carta de João 4, 1. Amém. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora.
Só aí mesmo, Ed, só para que nós tenhamos essa dimensão. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Perfeito. Então, repare, aí, se você for ler a sequência, trata do anticristo. Trata daquele que afirma que Jesus não veio em carne. Porém, nós queremos só essa introdução para que entendamos algo. Amados, queridos, não deis crédito a qualquer espírito, com E minúsculo. Não deis crédito a qualquer espírito. Esse E minúsculo trata-se de homem, trata-se da pessoa humana. Não é de demônios, não, você vai entender. Não deis crédito, amados, a qualquer espírito. Antes provai os espíritos. Você vai provar as pessoas? Não, você vai discerni-las. O que elas falam, o que elas trazem, o que elas pregam, o que elas ensinam. E pelo ensinamento você vai discernir, provar é isso, se é mal ou se é bem. Se vem da sã doutrina ou se não vem. Provai os espíritos, porque muitos espíritos, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Incrível, não é afora, é fora. Isso é muito, dá mais um estudo aí, mas não é o nosso foco hoje. Então, atenção, agora, dentro desse mesmo ritmo, eu quero ler 1 de Timóteo, e peço que o nosso pastorzão Haroldo, que nos dá a honra da visita hoje, junto com a sua amada presbítera Neubis, que o nosso pastor Haroldo nos leia 1 de Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Obrigado, meu pastorzão. Ora, o Espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo afirma expressamente, claramente, que nos últimos tempos alguns apostatarão, alguns se desviarão da fé, por obedecerem, atenção, ao quê? A espíritos enganadores. Então, olha onde nós vamos pegar para conectarmos com o que lemos anteriormente. Alguns vão apostatar, alguns vão negar a fé. Lembram-se da pregação da pastora no sábado, apostasia, ela usou esse texto. Maravilhoso. Então, olha lá, alguns vão apostatar, vão se desviar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Ou seja, para obedecerem a homens. Está entendendo isso aí? O André está entendendo. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Então, olha que coisa linda. Amados do Senhor, é simples. Preste atenção. Olha lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé por obedecer a espíritos enganadores. Esses espíritos são homens que nós devemos provar para não dar crédito se não vier de Deus. Amém? Muito bem. A espíritos enganadores e a ensino de demônios. Agora, atenção. Agora, pastor, pegou pesado aí, porque o texto está dizendo que há ensino de demônios. Como é que os demônios ensinam? Vai passar um aqui pela parede. Olha para cá, igreja. Entenda isso. Vai passar outra aqui por essa janela. Olha aqui, igreja. É assim? Não. Eles vão usar como vetores. Eles vão usar como veículos o quê? Exato. O olhar de vocês é tremendo. Vocês querem que desligue o ar, amados? Vocês querem que desligue? Não, ninguém fala, então vamos. Você quer que desligue o ar mesmo? Depois não vai pedir para ligar? Não. Então, por gentileza, eu pediria que o nosso amado Ed Filho pegasse aquele controle que está lá atrás, perto do álcool. Isso, esse mesmo.
Aí desliga o de trás, Marcelo. Aí que reclamavam sempre do calor, mas está certo, irmãos, tem que reclamar do frio também. Olha, quando fizer que tá bom. Quando fizer calor, por favor, acene. Aqui na frente eu acho que o Caio está mais seguro do que. Pronto. Irmãos, eu sei que vocês não estão raciocinando direito aí atrás. Então, vou repetir, pelo amor de Deus. Isso é uma doutrina que, se nós não tivermos cautela, seremos incautos. Amém? Então, vamos lá. E vocês não têm culpa, não. O ar está gelado, vamos tirar o ar, então. Vamos lá. Queridos, preste atenção novamente no que foi lido pelo nosso pastor Haroldo. Olha lá. Por obedecerem a espíritos enganadores, alguns vão apostatar, vão se desviar da fé. E a ensino. Então, deixa eu repetir. Os demônios, queridos, eles não ensinam diretamente, eles não podem. Eles não têm como fazer isso. Então, eles estão no meio do corpo de Cristo procurando o quê? Homens carnais. Homens carnais, espíritos enganadores, homens mentirosos. Então ele vai, olha um ali. Tem algum Dagoberto aqui? Não. Olha o Dagoberto, um Godofredo, as meninas visitaram lá e foram ao Nordeste e mandaram, pastora, diga para o pastor que tem um Godofredo aqui no Nordeste. Não é o que eu conheço, tá? Isso aqui é imaginário. Então demônios ensinam diretamente? Sim ou não? Não, amados. Eles entram nos homens, nos espíritos enganadores e ensinam os seus ensinamentos. Por quê, pastor? Eu vou ler. Olha lá, por obedecer, eles vão apostatar, se desviar, espíritos enganadores, ensino de demônios, vírgula, pela hipocrisia, olha os homens, pelo fingimento dos que falam mentiras. Quem é que fala mentira? Os espíritos enganadores. Os espíritos enganadores falam. É só horrível, irmão, por causa do frio, os irmãos estão se recuperando. Muito bem. Os espíritos enganadores. Os espíritos enganadores. Eles são hipócritas. E por isso os demônios se apropriam e trazem briga, divisão, contendas dentro da igreja. Amém? Tá claro? Por favor, clamem por socorro mesmo. Muito bem, quando tiver frio. Agora, continuando. Eu vou ler, estamos já numa rota muito boa. Eu vou ler para a amada igreja e você acompanha aí. Eu vou ler na íntegra 1 de Coríntios 14. 1 de Coríntios 14. Os que puderem acompanhar, façam. Irmãos, aqui na frente também, qualquer coisa, falem, tá? 1 de Coríntios 14, versículos, deixa eu ver se é esse mesmo, de 20 ao 25. Quantos encontraram? Amém. Irmãos, não sejais meninos no juízo, discernimento. Não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Criança tem malícia, amados? Não. Criança tem momentos de loucura, mas ela não tem malícia, ela é pura. Claro, depois vicia é outra questão. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Quantos homens amadurecidos nós temos aqui nessa noite? Então você sabe discernir o mal. Então você já sabe discernir o mal. Então você já pode comer alimento sólido. Muito bem. Então, o Caio vem já aqui. Eu quero ver se ele não vem. Isso. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia assim, sede crianças. Muito obrigado, Caio. Antes de 1 minuto não infecta nada, é rápido, morre tudo. Vamos lá. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens. Na lei está escrito, ou na lei está escrito, falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os
incrédulos. Incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Para aí, a gente vai continuar a ler. As línguas são para os crentes? Não, é o que o texto está dizendo. As línguas são para os crentes? Sim ou não? Não. Então, deixa eu repetir para ficar bem claro. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Incrédulos. Então, repare, quando houve o derramamento do Espírito Santo, havia mais de 9 nacionalidades, de judeus de várias nações, galileus, falando na linguagem materna de mesopotâmios, elemitas, de várias nações, mas não são eles galileus, como nós estamos ouvindo eles falar das grandezas de Deus na língua da gente, línguas pátrias, língua dos homens. Então, as línguas não são sinal para os crentes, por isso que ali se converteu muita gente. Então, deixa eu repetir. De sorte que as línguas não constituem, ou as línguas constituem sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos, porém se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, as línguas não são para os crentes. A profecia, a palavra que pode ser a bíblica, hoje aqui nós estamos profetizando, lendo a palavra, e pode ser também uma profecia espiritual dentro da palavra. Pois estamos aqui de repente, e nesse ritmo de ajuntando com Cristo 2, de repente alguém diz, assim diz o Senhor fulano, essa mulher não é para ti. Cala a boca, diabo, que isso não vem de Deus. A palavra tem que ser dentro do que está sendo ministrado. Amém? E o que está sendo ministrado também é profético. Então, amados, tornam-se manifestos os segredos do coração quando a pessoa profetiza, quando a pessoa fala na palavra, com palavras audíveis e bem entendidas, como disse Paulo. Eu prefiro falar 5 palavras na igreja, pregando o evangelho com o meu entendimento, do que 10.000 em línguas. Porque eu falo em línguas mais do que vocês, todos vós, disse Paulo a eles, Coríntios, mas eu prefiro na igreja falar 5 com o meu entendimento, do que 10.000 em línguas. Porque não aproveita para o crente. Amém, amados? Não aproveita. Perfeito. Dando continuidade, eu vou para 1 de Coríntios 14. Primeira de Coríntios 14. 37 a 40. 37 a 40. Quantos encontraram? Amém. Aí eu peço que a nossa amada presbítera Andriane segure também essa palavra, que ela vai já repetir, a mesma, quando eu pedir, e é essa que eu vou ler agora. 1 Coríntios 14, de 37 ao 40. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, tudo isso que está sendo colocado das línguas no 12, no 13, no 14 também, 12 e 14 principalmente,
Apenas há aqui uma exceção. Quando ele fala das mulheres que não cortassem, ele estava referindo-se a um culto prostituto que havia em Corinto, que era uma cidade portuária, e ele estava evitando que as irmãs da igreja fossem confundidas com as prostitutas cultuais que estavam a serviço de Afrodite. Então ele estabelece, ele fala que haja no meio das mulheres sabedoria, e que as crentes do lugar evitassem fazer isso, porque as prostitutas cultuais eram o quê? Tosadas e às vezes peladas, cabeça, carecas e com cabelos bem curtinhos ou totalmente carecas. E também que as mulheres evitassem falar muito na igreja. Por que ele fala isso? Porque é tom da mulher falar muito, irmãos. Então ele estava vendo, e nós vamos para os estudos, mulheres que entravam na igreja e a cumprimentar, ei, minha irmã, era o mercado, aquele peixe, e a pessoa pregando, tu sabe, então, mulher fala muito. Então ele não estava proibindo mulher de falar pela lei, mas pelo modo tradicional de agir. E essa da prostituta cultual, vocês entenderam. Mas sobre o 12 e 14 de Coríntios, ele está estabelecendo isso. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. De 3 em 3, o terceiro cala, a interpretação, se não houver cale-se todos, e venha mais 3, senão não fala, e não interprete, fique tranquilo, mas que haja decência e ordem. Então, amados, tudo que nós estamos falando de ontem para cá, sobre língua, sobre a condição, sobre a decência, se alguém é espiritual, entenda que isso vem do Espírito Santo, e que o Senhor, Ele é fiel, amém? E então, eu passo, antes de passar para a Andriane ler essa mesma passagem, só recitar para você o que está em 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. É um exercício, é uma oração, é uma busca para que nós possamos entender que as línguas não são sinais para os crentes, a não ser que haja interpretação. Amém? O que pode acontecer? Por exemplo, já houve na igreja, e eu vou explicar a vocês. Por exemplo, uma ministra maravilhosa, e todas são maravilhosas, ministrando louvor, e de repente o enchimento foi tamanho, que ela falou em línguas, mas imediatamente ela calou e houve a interpretação da igreja. Por quê? Ela estava tão ciente de que essa igreja é educada, tão ciente de que essa igreja vive a palavra, que ela esboçou aquilo, falou em línguas de uma forma tremenda, gloriosa, ministrando louvores, e parou. E de repente a interpretação entrou imediatamente, e ela deu continuidade aos louvores com toda a intrepidez, com toda a segurança. Então, atenção, quando Paulo falou que não se deve falar em línguas no ensino, na direção, na doutrina para a igreja, na pregação, é nesse sentido. Então, nunca entendamos a palavra como linear, como dura, como efetiva. Aí a pessoa está pregando, fala em línguas e não há interpretação, não há quem interprete, fica no vazio. O que alguém vai pensar? O crente vai dizer, para lá, é eu? É carne, né, como falamos ontem? Ou é o quê? Imaturidade, se não houver interpretação. Amém, queridos? Que fique isso bem claro. A nossa presbítera Andriane vai nos ler de novo 1 de Paulo aos Coríntios 14, de 37 a 40. E quando ela terminar de ler, ela ora, e nós vamos juntos com ela orar. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignora, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar,
e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Sim, Senhor Deus, nessa decência e ordem que nós entramos, Pai, neste momento em oração, diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer por esse manar, por esse alimento glorioso, por esta porção da Tua palavra que nos exorta, que nos consola, que nos anima, que nos dá direção, Pai. E queremos estar aqui ajuntando em Ti, que és o nosso Cristo, o nosso Deus supremo. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. E nosso coração se alegra, Pai, em nos alimentar deste alimento precioso na noite de hoje, Pai. Muito obrigada pelos Teus poderosos feitos e antecipadamente Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos advindas desta palavra, ser Tu adorado, e nós queremos tão somente vivê-la, não só praticá-la, mas também vivê-la em nossa vida, sendo esse cristão atento na Tua preciosa presença. Graças Te damos, a Ti a honra, em nome de Jesus. A igreja confirma comigo. Amém. Amém. E o Eita Ministério de glória. Louvor, glória, eita glória. E o Ministério de Louvor suba para que juntos possamos adorar o Senhor em louvores. Glórias ao Senhor. Quantos foram edificados? Amém. Quantos sentiram-se mais, como eu também me senti mais amadurecido? Amém? Que benção estarmos assim nesse propósito, igreja. Oh, coisa maravilhosa, Deus é bom, Ele tem alimentado a nossa alma, tem doutrinado o nosso seio, o nosso coração. E é na presença de Deus onde os inimigos das nossas almas são desbaratados. É na presença de Deus onde qualquer erva daninha é retirada, qualquer confusão de doutrina o Senhor põe no prumo. E é na Tua presença, Pai, que nós queremos permanecer. Ajuntando-os com Cristo, sim ou não? Ajuntando com Cristo, sim ou não? Amém. Que assim seja. Até a vinda de Cristo. Que sejamos um em Cristo, permanecendo na sã doutrina do Senhor. Em um só parecer, na mesma disposição mental. Essa é a vontade do Pai, do Deus vivo. Oh, Jesus, eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Vida abundante com Cristo. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Ajuntando contigo em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito de Deus, age em nós, começa o teu reboliço em nosso coração. Santo Espírito,
nesse lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Sim, Senhor, eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Preciosa presença, nosso amparo és tu, Senhor. Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Santo Espírito de Deus, vem como fogo, fogo consumidor. Eu anseio, Senhor, permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Vida eterna é o que Ele tem para cada um de nós. Olhos em Cristo, a nossa referência em Cristo. Sua palavra é a nossa bússola. Somos direcionados por sua sã doutrina. Não estamos sendo enganados, mas nós estamos sendo preparados para o nosso casamento. Vestes brancas, candeia cheia do olho de Deus, olhos fitos do Senhor, maturidade. O Senhor nos pede maturidade espiritual. Olhos em Cristo, Santo Espírito, quantos se rendem? Eu me rendo a ti, oh Senhor Deus, meu anseio. Meu irmão, não impeça o agir de Deus na tua vida. Rasgai o vosso coração, deixa Ele te doutrinar. Senhor, em tua presença, em tua presença, dá-nos um coração segundo o teu, coração segundo o teu. Em tua presença, em tua presença.
Já chamo meu ministro, Josivaldo, que irá nos dirigir pela oração do projeto. A igreja pode ficar à vontade. Ore juntamente com todos nós.